Tyreek Hill reestrutura seu contrato com os Dolphins logo após ser eleito o jogador número 1 da NFL, DeAndre Hopkins sofre uma lesão e pode perder as primeiras semanas da temporada, DJ Moore assina uma renovação de contrato gigantesca e muito mais. Seja bem-vindo ao NFL de Plantão, nosso vídeo semanal em que conferimos tudo o que aconteceu ao redor da liga nessa semana. Vamos começar esse vídeo com a renovação do DJ Moore. Nessa semana, o wide receiver assinou uma renovação de contrato com o Chicago Bears por mais 4 temporadas. O acordo tem um valor total de 110 milhões de dólares, dos quais 82,6 milhões são garantidos. Em seu primeiro ano pela sua nova equipe, o recebedor teve uma das melhores temporadas de sua carreira, e teve um total de 8 touchdowns e mais de 1.300 jardas recebidas. E agora, o seu novo quarterback é o Caleb Williams, a primeira escolha do último draft e uma das maiores promessas dessa geração. E para a situação do time ficar ainda melhor, o Moore também contará com novos parceiros que irão reforçar e muito o jogo aéreo de Chicago, que são o Keenan Allen, que já foi selecionado 6 vezes para o Pro Bowl, e o calouro Rome Odunze, que é considerado um dos melhores wide receivers dessa classe. Em poucos meses de muita mudança, o ataque de Chicago já está com uma cara completamente diferente, e estão provando que muitas narrativas negativas sobre a franquia já não fazem mais sentido. A principal delas é que os Bears eram uma terra perdida para os wide receivers, e que qualquer recebedor deveria pensar 2 vezes antes de assinar com eles. Porém, o DJ Moore acredita ter acabado com tudo isso, e fez a seguinte declaração sobre essa narrativa: "Quando eu cheguei aqui, isso era verdade, e então, quando a temporada estava progredindo do jeito que estava, eu fiquei tipo, podemos jogar isso para fora da janela agora." O DJ Moore já provou que é capaz de criar grandes jogadas, e agora com o ataque renovado, ele terá a chance de alcançar o seu verdadeiro potencial e quebrar ainda mais recordes. E nesse momento ele já está a menos de 4.000 jardas do líder da franquia em jardas recebidas. Outra renovação que chamou muita atenção nessa semana foi a do defensive tackle dos Patriots, Davon Godchaux. O acordo tem a duração de 2 temporadas e um valor de 21 milhões de dólares, que incluem 16,5 milhões garantidos. O Godchaux estava no último ano do seu contrato e na semana passada já havia expressado seu desejo de assinar um novo acordo com a seguinte declaração: "É frustrante jogar sem dinheiro garantido. Eu me considero um dos jogadores mais dominantes contra a corrida da liga. Eu só quero um pouco de respeito." E agora ele finalmente conseguiu o que queria. Essa é mais uma renovação importante feita pelos Patriots nessa off-season. E após algumas notícias recentes, a permanência do Godchaux será ainda mais importante. No último domingo, o time de New England recebeu a péssima notícia de que o defensive tackle Christian Barmore, que também acabou de renovar o contrato, havia sido diagnosticado com coágulos sanguíneos e ficará fora dos gramados por tempo indeterminado. Devido a isso, os Patriots terão que encontrar substitutos até que ele se recupere totalmente. E o Godchaux, que é um dos principais mentores do Barmore na equipe, muito provavelmente assumirá uma boa parte dos snaps. Seguindo com o vídeo, agora vamos para a principal notícia dessa semana, que é a reestruturação de contrato do wide receiver Tyreek Hill com o Miami Dolphins. O recebedor já estava em busca de um novo contrato desde o início dessa off-season, e o acordo não poderia chegar em um momento melhor. Nessa semana, o Tyreek Hill foi escolhido o jogador número 1 na lista dos 100 melhores jogadores da NFL. A lista é montada uma vez por ano pela própria liga, e a sua ordem é determinada a partir da votação dos jogadores. Essa conquista era um grande sonho para o Hill, que desde sua temporada de calouro já falava em ser o jogador número 1. E agora ele também tem um novo motivo para comemorar. O recebedor assinou uma reestruturação de contrato com os Dolphins, que adiciona um total de 90 milhões pelos próximos 3 anos, incluindo 65 milhões que são garantidos. O acordo não adicionou mais nenhuma temporada para o seu contrato, ou seja, não foi uma renovação. E a grande importância dessa movimentação foi o fato dela jogar o salário do Hill novamente para a parte de cima do mercado. O time de Miami já havia fechado 2 acordos muito importantes nessa off-season, que eram as renovações de contrato do Jalen Waddle e do Tua Tagovailoa. E agora esses 3 jogadores combinados terão uma média anual de salário de 111 milhões de dólares. O aumento do Hill foi sem dúvidas muito merecido. Na temporada passada, ele teve um total de 119
recepções, quase 1.800 jardas e 13 touchdowns. E agora seu grande objetivo será manter esse ritmo e tentar chegar ainda mais perto da marca de 2.000 jardas recebidas. Continuando nesse assunto, na semana passada tivemos duas renovações que fizeram muito barulho no mercado de quarterbacks. E naturalmente, comparações entre os salários dos demais jogadores começaram a ser feitas. E o personagem principal de toda essa discussão foi mais uma vez o Patrick Mahomes. Após as renovações do Jordan Love e do Tua Tagovailoa, que os colocaram respectivamente na primeira e terceira posição entre os quarterbacks mais bem pagos da liga, alguns nomes relevantes caíram ainda mais na lista e começaram a gerar ainda mais discussões. Depois dessa atualização, o Josh Allen agora está na 13ª posição em relação à média salarial anual e o Mahomes está na 11ª posição, empatado com Kirk Cousins. O público ficou confuso e até indignado com o fato de existirem mais de 10 quarterbacks ganhando um salário igual ou superior ao do Mahomes, principalmente considerando o tamanho da diferença, uma vez que jogadores muito menos experientes e com currículo muito menor estão ganhando até 10 milhões a mais do que ele. Quando perguntado sobre esse assunto, o quarterback de Kansas City não se mostrou insatisfeito com a sua posição e também disse que todos esses contratos são incríveis para o esporte. Para finalizar, ele disse que está ciente das comparações envolvendo seu salário e fez a seguinte declaração: "Para mim, tudo se trata de ir lá e ganhar partidas de futebol, tentando ganhar dinheiro para minha família no final do dia. E eu sinto que estou fazendo um ótimo trabalho. O Mahomes entende que um salário não tão alto ajuda um time a construir um melhor elenco à sua volta. E ao que tudo indica, ele não irá exigir uma reestruturação de contrato tão cedo." Continuando, agora vamos para outra grande notícia dessa semana, que é a lesão sofrida pelo DeAndre Hopkins durante o training camp. A lesão do wide receiver de Tennessee foi no joelho e deixou toda a equipe muito preocupada. O Hopkins não pôde participar dos demais treinamentos e o diagnóstico inicial indicava que ele perderia de 4 a 6 semanas. E como já estamos em agosto, isso significava que ele poderia perder as primeiras semanas da temporada. Porém, o head coach do time, Brian Callahan, esclareceu a situação e trouxe mais atualizações sobre o estado do jogador. Segundo ele, o DeAndre Hopkins ficará fora dos gramados por algumas semanas, mas ele não precisará passar por uma cirurgia. Além disso, ele também disse que a equipe está otimista sobre a sua recuperação e acreditam que ele poderá retornar para o time antes mesmo da primeira semana da temporada. A ausência do Hopkins poderá ser um grande problema para os Titans. O veterano foi o líder da equipe em recepções e teve a sua primeira temporada com mais de 1.000 jardas desde 2020, mas considerando a fase de sua carreira, não tem sentido apressar o seu retorno e nem tentar forçá-lo. E caso ele realmente precise de mais tempo para se recuperar, o time de Tennessee ainda contará com recém-contratados Calvin Ridley e Tyler Boyd para as vagas de wide receiver 1 e 2. Outra lesão sofrida nessa semana que também está gerando muita preocupação é do defensive end dos Lions, John Cominsky. O defensor sofreu um rompimento do ligamento colateral medial do joelho durante um treinamento e precisou ser retirado do gramado com um carrinho. Nesse momento, ele está fora da temporada por tempo indeterminado e não há nenhuma previsão para o seu retorno. O Cominsky teve um papel relevante na defesa dos Lions no final da temporada e foi titular em todas as partidas da equipe nos playoffs. Fora isso, ele fechou 2023 com um total de 36 tackles e 2 sacks aplicados. O defensor ainda tem chances de retornar para o time caso eles se classifiquem novamente para os playoffs. Mas até lá, os Lions contarão com o recém-contratado Marcus Davenport para a posição de defensive end, juntamente com a grande estrela da defesa, Aidan Hutchinson. Outro defensive end que também vai perder uma parte da temporada é o Denico Autry dos Texans. Porém, os motivos para esse desfalque são muito diferentes. O veterano foi suspenso pela NFL nessa semana e não poderá jogar as 6 primeiras partidas da temporada. A punição foi causada por uma violação das políticas da liga sobre o uso de substâncias para ganho de performance. Em outras palavras, por doping. Em sua defesa, o Autry declarou que toda essa situação ocorreu devido a um medicamento prescrito pelo seu médico que continha uma substância banida. E ele garantiu que nunca teve a intenção de violar as políticas da NFL. Além disso, ele também declarou que nunca teve qualquer problema desse tipo ao longo de toda a sua carreira de 10 anos na liga e que ficou abalado após receber o resultado. O defensive end de 34 anos está vindo de uma grande temporada com 50 tackles e 11 sacks e meio.
que até então são as maiores marcas de sua carreira. Nessa off-season, ele havia fechado um contrato de 2 anos com o Houston Texans, onde chegaria para reforçar a linha defensiva, mas agora ele terá que esperar algumas rodadas a mais para poder finalmente estrear pela sua nova equipe. Continuando, agora vamos para uma das principais notícias da semana, que é a renovação de contrato do left tackle Tristan Wirfs com Tampa Bay Buccaneers. O acordo tem uma duração de 5 anos e um valor total de 140 milhões de dólares, o que torna o Wirfs o jogador de linha ofensiva mais bem pago da história. Com mais de 88 milhões garantidos, ele ultrapassa os contratos do Christian Darrisaw, que foi assinado na semana passada, e também o do Penei Sewell. O offensive tackle de 25 anos estava na última temporada do seu contrato de calouro e era uma das grandes prioridades para o time de Tampa Bay nessa off-season. O Wirfs já conta com 2 seleções para o All-Pro, 3 para o Pro Bowl e um dos melhores jogadores da posição da liga. Além de tudo isso, ele também é um jogador incrivelmente versátil. O Wirfs jogou em suas primeiras temporadas da NFL e toda a sua carreira no college como right tackle, porém ele foi forçado a mudar para a posição de left tackle devido a mudanças no elenco. A transição foi extremamente bem sucedida. Ele foi capaz de manter o seu alto nível de desempenho, e agora em sua nova posição, ele recebeu um contrato gigantesco que quebrou diversos recordes. Nessa semana, também tivemos outra renovação muito importante no mercado de tackles, que foi a do Taylor Decker com o Detroit Lions. Com um valor total de 60 milhões de dólares e uma duração de 3 anos, o time de Detroit garantiu a permanência do seu right tackle titular até 2027. O Decker teve grandes atuações em 2023 e foi o personagem principal de uma das maiores polêmicas da temporada, que foi a conversão de 2 pontos no final da partida entre o Dallas Cowboys e o Detroit Lions. Com essa renovação, os Lions estenderam um contrato de 4 jogadores cruciais para o seu ataque nessa off-season, e o que mais chamou a atenção é o valor dessas negociações. Somando os acordos do Jared Goff, Amon-Ra St. Brown, Penei Sewell e agora Taylor Decker, o time de Detroit tem em suas mãos um valor total máximo de mais de $500 milhão. Seguindo com as movimentações do mercado, mas agora indo para a defesa, nessa semana o safety Quandre Diggs assinou um contrato de uma temporada com o Tennessee Titans. O defensor havia sido cortado pelos Seahawks em março devido a motivos financeiros e estava livre no mercado até esse momento. O Diggs, que já foi selecionado 3 vezes para o Pro Bowl, estava vindo de uma boa temporada, onde teve uma interceptação e um total de 95 tackles, que é a maior marca de sua carreira. E agora ele voltará a se reunir com seu ex-companheiro de equipe Jamal Adams, que assinou um contrato com os Titans algumas semanas atrás. Segundo o Adams, ele e o Diggs conversaram todos os dias durante o período de férias e estavam torcendo para jogarem juntos novamente. O acordo é de apenas uma temporada e tem um valor total de $5 milhões. O Diggs agora irá disputar a titularidade e terá a temporada de 2024 para se provar e poder buscar um contrato maior na próxima off-season. Voltando para as notícias negativas, temos 2 defensores que se lesionaram nessa semana e que também farão uma grande falta para suas equipes na temporada. O Sam Williams dos Cowboys e o B.J. Ojulari dos Cardinals. O Williams se lesionou durante o treinamento dos Special Teams e precisou ficar no chão para receber o atendimento médico. Ao tentar se levantar, ele não conseguiu colocar nenhum peso sobre sua perna esquerda e precisou ser retirado do gramado com o carrinho. Mais tarde, o defensive end passou por uma ressonância magnética que confirmou o que todos mais temiam. O Williams sofreu um rompimento do seu ligamento cruzado anterior do joelho, ou ACL, e ainda rompeu parcialmente o seu MCL, o que significa que ele não irá mais jogar nessa temporada. Essa foi uma dura perda para a defesa de Dallas. O defensor de 25 anos se preparava para sua 3ª temporada e estava em busca de um maior espaço no elenco, e a situação é muito parecida com a do Ojulari. O linebacker de 22 anos também sofreu um rompimento do seu ligamento cruzado anterior do joelho, e assim como Williams está fora da temporada. De acordo com relatórios, a lesão foi sofrida durante um movimento normal do treinamento, e o Ojulari precisou ser levado ao vestiário com a ajuda de 2 assistentes da equipe. O defensor de Arizona estava vindo de sua temporada de calouro, onde teve um total de 4 sacks e 40 tackles, e agora será um grande desfalque para a defesa dos Cardinals. Continuando com as lesões, agora vamos para um desfalque gigantesco, que é o Samson Ebukam dos Colts. O defensive
Ant sofreu um rompimento do tendão de Aquiles durante um treinamento e está fora da temporada. O Ebukam fará uma grande falta para a defesa de Indianápolis, e é provavelmente a perda mais significante dessa semana. O defensor foi o líder da equipe em sacks aplicados na última temporada, com 9,5 no total, e ainda teve 3 fumbles forçados e 57 tackles. A produção do Ebukam não será tão fácil de repor, porém, os Colts possuem diversos candidatos de alto nível preparados para dar um passo à frente, incluindo Dayo Dengbo e o Quiripay, que tiveram respectivamente 8 e 8 sacks e meio na última temporada, e também, é claro, Laiatu Latu, que foi escolhido na primeira rodada desse draft e tem um potencial gigantesco. O Laiatu Latu era considerado um dos jogadores mais talentosos dessa classe, e a sua jornada até a NFL é simplesmente inacreditável. E para descobrir como ele superou uma grave lesão no pescoço, que até o forçou a se aposentar temporariamente, confira esse vídeo que está aparecendo na tela. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e de deixar o like. Muito obrigado por assistir até aqui, e nos vemos no próximo vídeo.